Olá, eu me chamo Catiane Barcelos e sou aluna de Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço parte do NUPCine, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise e Cinema, coordenado pelo professor Amadeu Weiman. O título do meu trabalho é Apagamento e Resistência em Daughters of the Dust, Mulheres Negras em Diáspora. I am the first and the last. I am the honored one and the scorned one. I am the whore and the holy one. I am the wife and the virgin. I am the barren one, and many are my daughters. Este trabalho é baseado no filme Daughters of the Dust, Filhas do Pó, da diretora Julie Dash. A trama narra a história de uma família afro-americana no sul dos Estados Unidos, nas Ilhas do Mar, em 1902. Localizadas na Geórgia e na Carolina do Sul, são povoadas pelos Gulás, africanos em diáspora da etnia Igbo, que desenvolveram uma identidade particular por causa do isolamento cultural e geográfico. Essa obra é protagonizada por 3 gerações de mulheres negras chefiadas pela matriarca, e o filme rompe com a narrativa de Hollywood, que costuma colocar a mulher negra de forma subalterna e hipersexualizada. O objetivo desse estudo é evidenciar as lutas de resgate da memória cultural dos povos da diáspora por meio das estratégias de resistência das mulheres negras brasileiras. Visto que no Brasil, as mulheres negras não são retratadas como seres humanos, mas somente como dados sociais e econômicos, é importante demonstrar a dimensão e os impactos da resistência feminina negra, desfazer os estereótipos que contribuem para mantê-las à margem das sociedades racializadas, e restituir sua humanidade apagada por séculos de colonização e ideais racistas. Como é encenada em Daughters of the Dust, a resistência ao apagamento da memória pela cultura dominante é em contraste com as estratégias de mulheres negras brasileiras. O método deste estudo é qualitativo. Utilizei a análise fílmica como um instrumento deflagrador para exploração bibliográfica sobre as memórias das mulheres negras em diáspora. Os principais autores em que me baseei foram Abdias Nascimento, Cheikh Anta Diop, Lélia Gonzalez e Sigmund Freud. Para Freud, a memória é a mediadora essencial da nossa psique. Ela obtém informações exteriores por meio da percepção e possui caráter mutável, ganhando a capacidade de reestruturação constante. Nesse contexto de domínio, a memória pode ser passível de produção ou de resistência ao apagamento, tendo em vista as relações de poder hierárquicas nas sociedades coloniais e patriarcais como o Brasil. Na cultura, o apagamento se relaciona com a extinção de tradições, idiomas e até povos. No Brasil, os africanos já eram batizados assim que chegavam nos portos de desembarque, obrigados a assimilar a religião dominante e separados de suas famílias e grupos étnicos. Isso quando sobreviviam à viagem. Por esse constante apagamento, herdamos percepções e inscrições negativas a respeito dos negros, principalmente da mulher negra, as que mais sofreram nesse processo. Segundo Lélia Gonzalez, existem 3 estereótipos principais de representação de mulheres negras: a mulata, a doméstica e a mãe preta. Os sujeitos negros são submetidos constantemente ao apagamento de sua identidade. E para reverter essa ordem, eles sobrevivem por intermédio da resistência. No colonialismo, a resistência foi possível por meio da construção de laços afetivos e pelo protagonismo das mulheres negras na luta. Além dessas estratégias afetivas, também houve outras, como as cooperações nas Irmandades Católicas Negras, as práticas de religiões de matriz africana, que em grande maioria tinham mulheres como líderes, as organizações de revoltas, pois as trabalhadoras domésticas tinham certa facilidade de obter e transmitir informações dentro e fora da Casa Grande, e a adoção do sincretismo, como máscara para a sobrevivência dos ritos africanos. Mesmo o apagamento deixa marcas, e para que elas possam emergir, é necessário que sejam revividas, reativadas e ressignificadas pela resistência, porque a memória que resiste dá a possibilidade de reconexão com a sua verdadeira identidade. As filhas do pó germinaram as sementes de suas origens e cultivaram valores culturais como forma de preservar a memória do seu povo em um solo infértil. Como as mulheres negras brasileiras podem resistir ao apagamento? Por meio de estratégias de sobrevivência e resistência, principalmente da família negra, valorizando os ritos e tradições de matriz africana, preservando, ressignificando e repassando suas memórias ancestrais para as próximas gerações, para que elas tenham ferramentas necessárias para enfrentar a sua invisibilidade social e simbólica. E para finalizar, eu quis trazer um quadro com mulheres negras brasileiras que são grandes símbolos de resistência.